Sou Gisane Monteiro de Andrade, vou apresentar o trabalho A Natureza Expressa na Epistemologia Tapeba, Espiritualidade e Dialogicidade, tendo como eixo trabalho de campo e o ensino da natureza no ensino de geografia, tendo como coautoras Virginia Holanda e Adriana Campana. Os objetivos do trabalho são mostrar a relação espiritual e dialógica dos povos indígenas tapebas com a natureza expressa na sua epistemologia incorporada nas narrativas de seu povo, possibilitando ir ao encontro de caminhos decoloniais. Os procedimentos metodológicos tiveram como base a pesquisa bibliográfica, que tiveram como discussão teórica a colonialidade do saber, do ser e da natureza, baseadas em Quijano, Epistemologias do Sul de Santos, Ecologia de Saberes de Santos, Encantados Chapanã e Bem Viver Krenak. O que nos levou a compreender que a epistemologia indígena tapeba expressa uma relação espiritual e dialógica com a natureza impressa nas narrativas do seu povo, evidenciando os saberes da natureza, incorporados aos saberes da ancestralidade que são passados de geração a geração. A pesquisa ela levou a compreender os saberes da natureza incorporados na ancestralidade tapeba. Ele está sendo realizado através de conversas livres com liderança, os livros vivos da aldeia, que são as pessoas mais velhas da aldeia, professores indígenas, realizados de forma online e presenciais na aldeia da Jandaiguaba. Como resultados da pesquisa, elas foram divididas em 2 tópicos. Um deles, o inicial, é a filosofia do bem viver, incorporada à concepção de natureza na epistemologia indígena tapeba. Dentro da pesquisa, foi constatado que os povos originários foram submetidos, nesses mais de 500 anos, a diversas formas de colonialidade, dentre elas a colonialidade do saber, do poder e da natureza e do ser, colocando em evidência a linha abissal, que é a linha de pensamento ocidental que vai subalternizar os saberes e o modo de ser ancestral dos povos originários e das minorias. E essa linha abissal ela vai dividir, colocar de um lado o conhecimento tido como verdadeiro e do outro lado o conhecimento que não é reconhecido. Então, a perspectiva eurocêntrica de conhecimento opera de uma forma que ela vai distorcer tudo que ela reflete por onde ela passa. Então, o que é considerado como válido é o conhecimento ocidental, sendo que muitos outros conhecimentos eles não são considerados. Então, não há uma separação entre a colonialidade do ser e da natureza. Não existem distinções cartesianas no modo de ser efetivamente decoloniais indígenas. Então, os indígenas eles buscam a retomada do seu ser ancestral, uma relação intrínseca dos homens com a natureza. Então, a cosmologia ela retrata a natureza como um corpo vivo, em conexão com os povos originários. E, segundo a fala, as narrativas do povo tapeba, de uma das professoras tapebas, o progresso destrói a mata, a terras lagoas, acaba os riachos, mata a esperança e os costumes tradicionais. Então, há uma necessidade de repensar a terra como uma questão vital, repensando como mãe, relembrando e redescobrindo-a como mãe. Então, Krenak, ele vai trazer um pouco disso, que vai ao encontro da filosofia do bem viver, que vai reconhecer o organismo terra como ecologia no corpo indígena. Então, a encantaria representa a relação do homem com a natureza e com o meio espiritual. Eles se utilizam da encantaria como uma forma de comunicação com a natureza se comunicando com eles, se relacionando com eles. Então, o bem viver é expresso na incorporação dos sentimentos e saberes da natureza nos corpos indígenas, evidenciando a terra como um grande organismo vivo. O outro ponto do trabalho é a interculturalização do espaço geográfico no estudo da natureza nas aulas de campo indígena. Então, a geografia ela é reconhecida dentro do estudo da escola indígena. Então, o meio é uma geografia indígena. Todos os espaços são considerados dentro desse processo. No ensino da natureza se traz a visão da plantação, o que se vai usar, a erosão daquele ambiente, como levamos a criança ao roçado,
A natureza é o todo, as árvores, os pássaros. A natureza ela é estudada e ela está dentro da vida indígena. A escola indígena, as práticas de campo, elas vão desde o conhecimento do lugar a das memórias ancestrais do povo da aldeia, levando percepções dos elementos físicos da natureza. Então, tudo é levado em consideração dentro das aulas de campo. E as aulas de campo, elas vão além das aulas de geografia. Como considerações finais, a epistemologia Tapeba expressa uma relação dialógica e espiritual com a natureza, afirmando uma existência ancestral intrínseca com a Mãe Terra e os seus elementos. Essa relação fortalece a cultura ancestral do seu povo, entrecruzando existências, e as aulas de campo elas vão ao encontro desse estudo, reconhecendo a natureza dentro desse processo. Obrigada.